Já. Acho que agora está gravando. Bom, tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Beleza. Você tá me ouvindo também? Estou um pouquinho baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto, teste aí. Tá bom, tá ok assim? Tá legal, tá legal. Bom, eu tô hoje conversando com a Daniele Ávila Small, que é uma pessoa que eu tenho encontrado em diversos contextos. Na verdade, a gente, com uma certa recorrência, tem se visto em festivais, né, Dani? Sim. E ela gentilmente aceitou meu convite de participar desse papo que eu venho promovendo através da página e tudo mais, com assuntos de interesse da minha produtora e de meu campo de atuação também, né? No caso, a Dani eu conheci como crítica de teatro e sei que ela tem atuações múltiplas e é um pouco sobre isso que o meu convite se fez para a gente discutir um pouco sobre crítica, sobre o campo de atuação dentro das artes cênicas, que eu acho que é bastante variado. Então, se apresente, Aham. fica à vontade, puxa uma cadeira. A minha ideia, Dani, é isso. Se você contar para a gente um pouco como é que você começou a fazer crítica, né? Porque a gente tem ainda dentro da teoria do teatro tem várias possibilidades de atuação e você escolheu a crítica. Você é também conhecida pelo site que é um dos mais importantes atualmente no Brasil, Questão de Crítica, e que tem uma atuação forte no Rio de Janeiro, onde você vive, mas que está circulando por todo o Brasil. Legal. Olha, a minha trajetória de crítica começou dentro da universidade, né? Eu fiz o curso de teoria do teatro da Unirio, e dentro desse curso tem algumas disciplinas de crítica, embora não seja assim um foco grande do curso, acho que são só três disciplinas, na verdade. Hoje em dia até o curso mudou de nome, essas disciplinas de crítica também têm uns nomes mais interessantes. E eu comecei a pensar bastante sobre crítica também por conta de uma falta, né? Acho que foi um movimento tanto de interesse acadêmico quanto de necessidade do mundo real, digamos assim. Eu reparava que o debate crítico sobre as peças dentro da universidade era muito interessante, muito instigante, muito rico, muito generoso, e o debate sobre crítica que acontecia nos jornais era bem aquém, assim, da necessidade que o teatro, né, do nosso tempo estava demandando. Acho que estava num momento, digamos assim, que eu comecei a pensar e a escrever crítica em 2006, e era um momento em que o teatro carioca estava me parecendo muito interessante e a crítica no jornal pouco interessante, com exceções, é claro, né? Mas a gente tinha aqui no Rio, né, uma atuação bem forte da Dona Bárbara no Globo. E os outros jornais, ainda tinha outros jornais na época, tinha, assim, um debate mais interessante, mas apareciam bem menos. E tinha pouquíssimos espaços de crítica na internet. Tinha um ou outro blog individual. E eu comecei a pensar nessa possibilidade de escrever uma crítica contra um determinado contexto de crítica, né? E ao mesmo tempo uma crítica a favor, né? Uma crítica a favor do debate acadêmico, a favor de um debate acadêmico acessível, digamos assim, não só em termos de linguagem, mas também em termos de circulação. A internet começava a se mostrar um espaço realmente muito rico, né? Em outras áreas, como no cinema, por exemplo, já tinha umas iniciativas muito reconhecidas, como a Cinética, por exemplo, a Contracampo também, se eu não me engano, esse era o nome da revista. E aquilo me parecia o lugar mais interessante de crítica
que eu via, né? Esses sites de crítica de cinema. Exato. Então, no site, no campo da web, no campo virtual, você achou um espaço. Legal. Sim. E aí, ainda dentro do curso de graduação, eu e outros colegas começamos a conversar sobre a possibilidade de fazer um site de crítica de teatro. Uhum. Uhum. As primeiras propostas que eu fiz, os primeiros colegas que eu procurei, pareceram achar o projeto ridículo, assim. A pessoa até falou literalmente para mim, eu acho a ideia interessante, mas esses sites da internet não duram nem mais de 2 edições, acho que isso não vai dar certo. Uhum. Vai falar para quem, né? Legal. Já fazem quantos anos agora? Tem 9 anos, a gente inaugurou a questão de crítica em março de 2008. Sim. E de lá para cá a gente começou a experimentar diferentes formatos, tanto de publicação quanto dos próprios textos. Sim. Os textos são bem próximos a textos acadêmicos. Uhum. Não tem uma escrita muito solta, digamos assim. Tem outros espaços que eu vejo, por exemplo, a revista Exeunt. Fala um pouquinho mais alto? A revista Exeunt Magazine de Londres tem uma pegada bem interessante, também era uma coisa que eu gostaria mais de fazer, mas a gente realmente, acho que a nossa escrita fica bem próxima de uma escrita acadêmica. Sim. E a gente, durante um tempo, tentou dar conta da programação da cidade. Sim. A gente tentava responder a alguma certa demanda. Uhum. Depois a gente viu que isso era impossível e começou a fazer edições fechadas. Uhum. Nos últimos anos a gente fazia 3 ou 4 edições por ano e manteve esse formato como foi o formato que mais perdurou, assim. E hoje em dia a gente está publicando textos avulsos, com um pouco menos de fôlego, e pensando em retomar mais a ideia de responder a uma demanda da cidade, que foi uma coisa que a gente se afastou um pouco. Assim. Então, peraí, vocês começaram pensando em responder uma demanda da cidade, chegaram a ter ciclos mais, digamos, perceptíveis, mais claros, e depois vocês passaram por uma fase mais avulsa, mais pontual, e agora vocês tentam retomar um pouco essa demanda da cidade? A gente ficou um tempo com essas edições mais fechadas, ficou uma coisa mais acadêmica mesmo, se você reparar lá, né, tem umas edições com bastante conteúdo acumulado, digamos assim, Sim. E agora a gente quer voltar a publicar textos sem o compromisso de fazer uma edição. Sim, sim. E me diz uma coisa, nesses 9 anos, eu acredito também que a sua própria ideia e prática crítica tenha modificado. Como é que foi isso? Como é que você enxerga essa trajetória? Dentro dessa trajetória aconteceu um movimento muito importante que eu acho que modificou a minha forma de ver e também a minha forma de escrever. Há uns anos a gente acabou entrando num movimento, fazendo um movimento de se unir a outras iniciativas de crítica. Porque nesses 9 anos, enquanto aqui no Rio, por exemplo, em 2008, tinha críticas em 4 ou 5 jornais, hoje em dia só tem um. Né? Os jornais foram desaparecendo da circulação e a crítica na internet foi ficando muito forte. Nesse movimento da crítica ficar muito forte, a gente acabou conhecendo outras pessoas de outras cidades e a gente formou um grupo chamado Documenta Cena, plataforma de crítica, que hoje envolve a questão de crítica, o Horizonte da Cena, em Belo Horizonte, o Satisfeita e Holanda, no Recife. E a gente começou a ser convidado para fazer cobertura de festivais. Isso foi uma coisa que deu um fôlego para a gente, que colabora muito sempre para a nossa formação, porque o crítico, como artista, está sempre em formação. E isso também me aproximou um pouco da crítica jornalística. Eu acho que eu tinha também um preconceito enorme com a crítica jornalística, que depois de entrar em contato com essas pessoas que tem uma outra ideia de jornalismo, é difícil morar numa cidade que é referência ao Globo, realmente. A gente fica muito contaminado com essa ideia desse péssimo jornalismo que a Globo faz. E aí a gente começou a publicar muitas críticas em festivais, começou a viajar muito, e isso também afastou um pouco a gente de uma cobertura da cidade. Mas eu acho que com isso a minha escrita ficou ainda mais comunicativa, mais fluida, que era o interesse que eu tinha também, né, desde o começo. Sim. Legal. Eu, assim, posso falar um pouco desse processo também enquanto festival, né?
quanto organizador de um festival, que a gente começou em 2008, mais ou menos na mesma época do Questão de Crítica, e existia também uma ideia de cobertura de festival, que estava ligado, sim, ao convite de jornalistas ou críticos que estavam vinculados a jornais, né? E pouco a pouco a gente foi vendo o crescimento dos blogs, né? E da internet ter essa importância e uma área muito livre também para poder escrever em formatos que se estendiam e davam conta daquilo que o jornal não dava, né? Então, eu também comecei a ver, assim como meus colegas, essa força dos blogs e convidar cada vez mais críticos ligados a essa área de atuação. Isso é bem legal, porque eu acho que também mostra uma área de atuação que ainda pode ser explorada, né? Porque acho que dentro dos próprios blogs também, cada um tem um tipo de escrita, cada um tem uma assinatura. E aí eu fico me perguntando um pouco, dentro da discussão da crítica também, da própria prática da crítica, o que vem a ser a crítica hoje, né? Porque a gente, não sei, mas tem muita ideia da crítica como um lugar judicioso, um lugar que, né, que atribui valor, juízo. A gente sabe que também isso faz parte dentro de um sistema complexo da arte, que é um lugar de legitimação também, não é um lugar de criação de discurso. E aí eu te pergunto como é que vocês vêm atuando nesse sentido, colocando a opinião de vocês, fazendo um exercício, não sei, ensaístico, como é que você vem praticando a crítica mesmo? Olha, o viés ensaístico da crítica é o que mais me interessa mesmo, no formato, né? Inclusive, a primeira matéria de crítica... Mais alto, porque senão estou com medo da gente não ouvir. A primeira matéria de crítica que eu fiz na universidade chamava Crítica Teatral Ensaística. Legal. Então, isso acabou sendo muito determinante para mim, me forma até hoje, aquela bibliografia, minha bibliografia até hoje, enfim. Então, eu acho que isso é o que mais me interessa. E essa escrita que veio também com essa produção dos festivais permitiu que a gente experimentasse isso em formatos mais curtos de texto. Eu acho importante também. Se você for olhar na questão de crítica, tem umas críticas com 20 páginas, 15 páginas. A gente sabe que isso é para um outro público também, né? Mais interessante, não é nem necessariamente um público especializado, é um público mais interessado. Eu não gosto dessa ideia do público leigo, leitor médio, isso me irrita. Acho que não tem nada a ver, realmente. Acho que a questão é o interesse, a questão é a vontade de estar em contato com o teatro, de aprender um pouco sobre a linguagem do teatro nessa troca entre diferentes vozes. Porque eu acho que a crítica é isso, é mais uma voz na conversa. Não é um lugar da especialização. Até porque, se a gente for olhar, né, a história da crítica toda, a gente vê que raramente o crítico tem esse lugar de verdade, assim, de dominar um discurso, né? Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, dos anos 90 para cá, eu acho que os anos 90, principalmente, eu acho que mostram uma dissociação assim entre um projeto de crítica e um projeto de teatro. Sabe, os artistas com uma linguagem, com uma pesquisa e os críticos só não dando conta. E o que eu acho que a crítica não deveria ser, ou que não faz sentido no momento em que a gente vive, né? Estamos no século XXI, a gente também tem que pensar a crítica nesse tempo. A crítica que se quer representante do público, eu acho que é um grande equívoco. Eu acho que existe essa demanda, inclusive de pessoas atuantes hoje no teatro, tanto como artistas, tanto quanto curadores, quanto pesquisadores. A expectativa da crítica dela ser uma voz que representa uma voz plural, né? E acho isso bem problemático. Eu acho que é importante a gente ter consciência, tanto na escrita da crítica quanto na leitura da crítica, de que ela é só mais uma voz, né? Ela não está falando em nome de um público, ela não está falando em nome dos críticos. Às vezes eu vejo, a gente usa muito essa expressão sucesso de crítica. Eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer, porque eu
o que eu vejo de crítica é sempre uma produção de dissenso, na verdade. E a crítica que me interessa é a crítica que produz dissenso. E entre nós críticos eu nunca vejo consenso. Mesmo entre pessoas que têm uma crítica afim, que têm um pensamento sobre crítica afim, o pensamento sobre teatro não é consensual. Eu acho que a ideia de sucesso de crítica dá essa ilusão de que pode existir um consenso com relação a alguma coisa. Não é assim. E esse lugar da legitimação é, ao mesmo tempo, muito importante, porque eu, né, também sou artista e também sou produtora. Vejo esse lugar da legitimação como uma coisa positiva também, né? O que é negativo nisso é o abuso de autoridade. E a crença, digamos assim, uma crença acrítica no discurso do crítico. Isso também é um problema. Mas a gente não pode ter ingenuidade com relação a esse desejo de não ser uma autoridade no sentido ruim, assim, né? Eu acho que a gente tem que saber que a crítica, mesmo que não seja o nosso projeto, digamos assim, não, meu projeto de crítica não é ser aquela voz que todo mundo escuta e sabe o que quer dizer e que todo mundo respeita. Mesmo que eu não tenha essa opção para mim, eu não posso ter ingenuidade de acreditar que isso não existe absolutamente. Claro. A crítica é um lugar de autoridade, e a crítica é um lugar de legitimação e é um lugar de poder. A questão é ter uma ética, né, uma ética do cuidado para lidar com isso e saber que o lugar das grandes verdades, assim como das grandes narrativas, não é mais o do nosso tempo, né? Perfeito. Não, legal. Eu acho que nesse sentido também, a gente se encontrando e se conhecendo também pouco a pouco, eu acho que a gente comunga de uma ideia também, e até de um autor, que é o Rancière, para pensar algumas dessas questões, apesar de já, coitado, já bastante usado para lá e para cá. Mas eu acho que ele traz uma ideia que é bastante interessante, que é um pressuposto político, né, para exercer qualquer atividade, que é justamente de entender o outro em pé de igualdade e respeitá-lo também, né, no seu saber e fazer juntos. Acho que nesse sentido é bem bacana. Você tem conseguido, aí eu pergunto, você consegue fazer crítica junto? Como é que você hoje em dia lê o Rancière? Porque eu não sei, eu tenho o seu livro aqui. Crítico Ignorante, eu puxei aqui, nem surpresinha. O Crítico Ignorante, uma negociação teórica meio complicada. E me pergunto como é que você anda lendo o seu livro agora, criticamente. Eu acho que, bom, esse livro, apesar dele ter sido publicado em 2015, ele foi escrito bem antes, porque ele foi o meu trabalho de conclusão da graduação. Mas quando eu volto nele, eu acho bem interessante, porque eu acho que tem uma visada um pouco otimista, que me agrada, continuo tentando ser assim. Mas eu realmente, depois desse período, não me debrucei mais tanto sobre o Rancière, porque eu acho que é um processo um pouco normal da academia, da gente dar uma cansada dos objetos, né? Mas o que, assim, para mim continua muito muito válido sempre. Eu acho que foi muito formador para mim o livro Mestre Ignorante do Rancière, em que ele articula um pouco o pensamento do Joseph Jacotot, que é um pedagogo do século XVIII. Exato. Então, é curioso também a gente falar hoje de pressupostos do século XVIII, mas eu curto muito esses anacronismos, eu acho que eles são bem produtivos e eles provocam eles derrubam umas premissas contemporâneas que também são velhas. E a ideia do mestre ignorante, para mim, faz muito sentido na crítica mesmo. Eu acho que o leitor da crítica, quando eu escrevo uma crítica, eu me endereço a alguém que conversa comigo de igual para igual, mesmo quando eu arrisco um debate um pouco mais especializado mesmo, usando termos, jargões acadêmicos e tal. Eu acho que é possível fazer isso lidando com uma pessoa de igual para igual. Sempre penso que o leitor é uma pessoa só.
Uhum. Nunca penso assim, os leitores, ou um leitor abstrato. Eu sempre penso que o leitor da crítica é uma pessoa, como eu. Uhum. Uhum. E eu acho que isso ajuda também na escrita. A gente até estava fazendo uma experimentação na questão de crítica, a gente acabou não desenvolvendo tanto, mas vamos dar continuidade a isso, que é escrever críticas como cartas. Uhum. E eu gosto bastante dessa ideia, gosto da ideia do ensaio epistolar. Uhum. Um artigo que eu escrevi, que está na última edição fechada da questão de crítica, chama Crítica de Artista ou Crítico Ignorante 7 anos depois. E Uhum. a ideia dessa crítica de artista é experimentar falar de artista para artista. E pensar assim, o que seria uma troca de cartas entre um crítico e um artista. Legal. A gente vê entre escritores famosos, entre filósofos, as Uhum. cartas Uhum. publicadas, todo mundo tem bastante interesse, e aquilo ali tem um modo interessante de falar sobre as ideias, Uhum. e eu acho que super interessa aos leitores desses pensadores e desses E, artistas. e às vezes revelam também dúvidas, né, que são super humanas e que parece que a gente vive um mundo só afirmativo, né, de dizer que o que eu fiz está certo, é bom, mas é também muito interessante poder, em alguns momentos, acessar o momento de dúvida do artista, que também faz suas escolhas e também não tem muitas certezas e também, né, tem que se rever dentro de processo. Mas existe uma cobrança com relação à afirmação e à certeza também da parte de artistas. Eu já recebi muitas críticas às minhas críticas de que eu não sou muito contundente, que eu não falo, não afirmo nada, sabe? Que eu fico tateando as coisas. Já me falaram isso algumas vezes. Mas essa é a minha noção de crítica. Eu acho que a crítica é tateante, né? E esse é um termo que o Joseph Jacotot usa lá e que o Rancière enfatiza, eu acho, no livro dele, O Mestre Ignorante, né? Que é a ideia do pensamento que tateia os seus objetos, né? E como crítico a gente também está tateando uma relação, porque eu acho que existe, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, existe um grande trauma com relação à crítica. E eu acho que a crítica aqui durante muito tempo foi muito nociva, assim, afastou muito o espectador. O teatro foi muito achincalhado no jornal, com expressões, com afirmativas, com julgamento de valor muito perverso. E eu acho que a gente também está tateando uma relação. Acho que cabe um pouco à minha geração aqui no Rio de também tatear essa relação e quebrar o gelo. E a gente fica pensando em extrativas para quebrar, em estratégias, extrativas é ótimo, acabei de inventar uma palavra. A gente está pensando em estratégias para quebrar o gelo mesmo. Então, a gente realiza uns encontros aqui, a gente fez 3 encontros aqui, de 2 em 2 anos cada um. A gente faz um prêmio, que é bem uma festa mesmo, que é uma coisa despretensiosa. As pessoas também criticam muito o prêmio, acham que é super nocivo, essa coisa de prêmio, a coisa da petição e a coisa eu ouvi muito falar assim que não precisa ter prêmio da crítica, a crítica não pode ter prêmio, porque existe tô falando Mas sem parar, você me interrompe aí quando você quiser. não, tá ótimo. É porque sobre essa questão de prêmio, são sempre processos de seleção, né? E que sempre suscitam humores de todos os lados. O outro dia, não vou me lembrar agora o nome, mas um escritor paulista de outra geração, mas super contundente assim, num prêmio, justamente, que foi chamado para apresentar o ganhador de um prêmio. Ele começou dizendo que os prêmios são horríveis, né? A comissão de seleção é burra, não entendeu nada, está completamente por fora se você não ganha. Se você não ganha o prêmio. Agora, se você ganha o prêmio, ele dizia, uma comissão de seleção sensível, inteligente. A crítica e a curadoria, né? Exatamente. Essa relação que sempre coloco entre crítica e curadoria, porque tá posto os dois como as funções que elegem, que selecionam, que julgam, né? Esse é de legitimação, que realmente é um risco estar nesse lugar, né? A gente sempre corre o risco de ser mal compreendido, a gente sempre corre o risco de ser injusto,
Mas é engraçado essa coisa do prêmio, porque as pessoas também têm a ideia de que crítica, de que atitude crítica é saber falar mal. Uhum. Né? Ser crítico é saber apontar defeitos. Uhum. E eu acho que também é muito difícil saber falar bem das coisas. Sim. Porque quando a gente fala mal, geralmente a gente sabe dizer por que a gente está falando mal. Por que a gente acha que aquilo não é bom? Por que aquela escolha, isso, aquilo outro? Quando a gente acha que a obra é muito boa, é muito difícil criticar ela no sentido de destrinchar os porquês, né? Destrinchar a obra tentando justificar por que aquilo é bom, por que aquilo é interessante, por que aquilo faz sentido. Sim. E eu acho que fazer crítica é conseguir separar as ideias, né? Também é conseguir dissecar, conseguir pensar coisas, é conseguir, né, mostrar uma dobra daquela peça ou daquele filme ou daquele livro, e um pouco falar dele por dentro. Você fazer crítica, você não precisa ficar falando mal para fazer crítica. E eu acho que tem essa estigma. Assim. Me parece uma a estratégia mais fácil para você inverter, ou pelo menos para você colocar o holofote em você, né? Você desqualificar o outro para você parecer mais inteligente, para você parecer mais interessante. Também acho que é muito perigosa essa estratégia, porque acaba sempre colocando um lugar de desconforto, um lugar de embate, um lugar de oposição. E talvez o que eu vejo hoje em dia, não sei, não posso atribuir completamente ao Rancière, mas eu acho que o pensamento dele ajuda, é justamente pensar um pouco que esses lugares de conversa, de escuta, sobretudo, né? E não mais esse lugar de oposição, de eu sou crítico, portanto, eu tenho que me afastar dos artistas, porque eu tenho que ter uma posição neutra para poder também falar mal, sabe? Quando eu vejo, quando eu apontar aquilo que não está bom, etc. E o que eu tenho achado mais interessante, mais instigante, são justamente pessoas e ideias que estão combatendo um pouco essas separações e tentando fazer junto nesse sentido de vamos conversar, senta aqui, sabe? O seu trabalho me disparou essas questões e aí eu devolvo, você consegue também, sabe, conversar. E aí eu te pergunto, tem funcionado? Isso você falou de estratégias para quebrar o gelo, e me interessa muito também saber como essa escuta tem ocorrido dos artistas. Os artistas também têm se empenhado em conversar, porque às vezes também me parece uma postura muito, eu já fiz, já falei, tá ali no palco e problema seu agora, sabe? Você acha que tem tido reciprocidade de alguns? Claro que não é totalmente, mas... Eu acho que é muito pouco, assim... Eu acho que essa abertura por parte dos artistas também é muito pequena. Até dos que eu sei que têm um pensamento mais interessante sobre crítica, não se tem o hábito da conversa, eu acho, da conversa depois da crítica. Não se tem o hábito. E já escrevi muito sobre muitos, assim, eu fiz, durante esses anos, fiz a escolha de escrever de novo sobre o mesmo artista algumas vezes. Legal. As pessoas conheçam o meu trabalho, porque o artista só conhece o crítico quando o crítico escreve sobre ele. Tem o hábito de ler crítica como texto sobre teatro. Sim. Essa é uma das coisas que a gente queria na questão de crítica, que as críticas fossem textos sobre teatro, né? Que poderia despertar o interesse de qualquer pessoa em qualquer momento, que aquilo não fosse tão colado na peça, né? Que a pessoa não tivesse obrigatoriamente que ter visto a peça, por exemplo, para se interessar pela crítica. Isso é muito difícil. Acho que isso é muito difícil. E foram pouquíssimas as ocasiões em que eu recebi um feedback de conteúdo. Geralmente as pessoas falam, li sua crítica, obrigada, gostei, que lindo. Mas alguém voltar e falar também sobre aquelas ideias que estão ali, olha, eu acho que em muitos anos isso aconteceu 1 ou 2 vezes. Engraçado, né? Parece um ponto final, né? Enquanto você está tentando esticar a linha e que muita gente inclusive diz, né? Porque a crítica é o lugar de reverberação, de repercussão, né? E parece que, uma vez feita a crítica, se acaba ali. Fora quando ela é uma crítica justamente
provocativa, no mau sentido, no sentido de querer buscar uma briga pública, né? Sim, sim. Parece que as pessoas não se interessam, né? Não sei. Que a gente estava falando há pouco tempo sobre a questão da neutralidade, dessa cultura de neutralidade do crítico e também de uma expectativa, né, de fora do âmbito assim, de quem são os críticos, né, de artistas principalmente, essa ideia de neutralidade, de imparcialidade. Para mim isso é muito perto do ideal de pureza, e eu acho isso muito perigoso. Eu acho que é melhor a gente assumir que não pode ser imparcial, né, que não pode ser neutro, porque Exato. se você está no mundo, você não é neutro. A partir dessa imparcialidade, deixar claro esse lugar, né? Deixar claro essa atitude, essa ética, esse posicionamento, e a partir das implicações mesmas, você conseguir escrever sobre um objeto. Eu vejo muita gente fala assim, claro que crítico tem amigo artista, mas aí não pode escrever sobre o amigo. Eu escrevo sobre as peças dos meus amigos. E eu faço isso com muita segurança, assim, de que escrever sobre a peça de um amigo é como conversar com ele, de certa forma. E isso me permite, assim, para mim também é muito melhor escrever sobre trabalhos que eu conheço, de certa forma. Havia outras peças daquele grupo, daqueles artistas. Desculpa, você pode repetir? Já viu peças? Eu já vi peças daquele grupo ou daqueles artistas, que eu conheço um pouco o posicionamento ético deles, que eu tenho ideia do que é o projeto. Eu acho que os projetos também são objetos de crítica. Né? Muitas pessoas falam, você tem que analisar o que você viu, né? Você tem que analisar só o que está em cena e pronto. E eu acho que o que vem antes é muito importante. Às vezes a peça é ótima, mas o projeto não é nada. O projeto é sensacional e não resultou num trabalho que você vai olhar e falar, nossa, que trabalho incrível. Mas se você for olhar o que é o projeto, eu acho que para a crítica a gente tem que saber isso, tem que levar isso em consideração. Quanto mais você conhece, melhor você escreve, melhor você exerce também o seu lugar de crítico. Mais perto também de você estar falando a mesma língua, porque eu acho que até para discordar a gente tem que concordar. Se a gente vai discutir se o céu é cinza ou se é azul, a gente vai ter que saber o que é o céu. Nós dois, a gente tem que ter muito claro que a gente está falando da mesma coisa quando fala céu. É azul, cinza é cinza, para os dois é a mesma coisa. Sim, claro. E isso é um problema também de vocabulário, né? O vocabulário do teatro, eu acho que é muito local. A cultura do vocabulário é muito local. E às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas leem outra, completamente. E acho que precisa, no próprio fazer da crítica, também encontrar esse vocabulário em comum. Legal. Isso me lembra o Teixeira Coelho, acho que ele fala um pouco disso também, como o vocabulário é importante e assim como na Constituição Civil se o cara fala cimento, é cimento, a gente também tem que pelo menos concordar sobre quais são as terminologias que a gente está usando para não criar uma confusão louca. Por isso que é importante, por isso que assim, o trabalho do crítico é muito local. Mesmo que a gente viaje, escreva sobre espetáculos internacionais e de outras cidades, eu acho que é uma coisa muito interessante para a nossa formação. Mas tá na programação da cidade, sabe? Tá em contato com a programação da cidade, em diálogo com os artistas da cidade, é o que vai formar o seu vocabulário crítico. Legal. Deixa eu te perguntar, porque daqui a pouco o nosso tempo está acabando. Eu queria te perguntar um pouco como atuação como crítica, reconhecidamente como crítica, através do blog, também te levou a percorrer outros caminhos, assim. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu já vi texto seu em catálogo de festival, sei também que você tem interlocução com outros artistas em processos artísticos. Como é que justamente você consegue esse deslocamento, como é que se passa para você esse deslocamento em diferentes funções e também, não sei, você também, a gente já conversou um pouco falando da própria atividade de produção, que às vezes também cai no colo da gente. Tem gente que se sente mais à vontade, menos à vontade, mas como é que a crítica, esse pensamento todo percorre essas diferentes funções? Bom, quase paralelamente
feitura da questão de crítica ao longo desses últimos anos. Eu desenvolvi um trabalho junto com o Felipe Vidal, aqui no Rio, e a gente tem um grupo que chama Complexo Duplo. Então, Complexo do? Complexo Duplo. Duplo. Desde, acho que 2009, a gente está realizando projetos juntos e com muitos artistas, né? Porque o teatro de grupo aqui no Rio não funciona com um elenco fixo, porque as condições de produção não permitem isso. Então, sim, é outra noção de grupo. Então, muitos artistas passam por nós e, né, um ator de um grupo vai fazer peça com outro grupo e depois no outro ano faz de novo com a gente. Então, tem uma promiscuidade que eu acho muito produtiva aqui. Ninguém no sentido dos atores e dos poliamor, né? É o poliamor dos grupos. Poliamor, total. E isso faz com que a gente aqui transite muito pelos trabalhos das outras pessoas, né? A gente fica se conhecendo muito. E a questão de crítica trouxe também uma certa publicidade para a minha pesquisa teórica, digamos assim, né? Para minha atividade como pesquisadora. E acho que muita gente começou a me conhecer fora do Rio e eu passei aí em muitos festivais, até aqueles festivais municipais em cidades menores, começaram a me convidar para dar curso de crítica e, enfim, acabei tendo a oportunidade de conhecer muito de um teatro brasileiro fora aqui do Rio, do eixo Rio-São Paulo. Também não gosto dessa expressão eixo Rio-São Paulo, porque esse eixo Rio-São Paulo é 90% São Paulo, 10% Rio, mas tudo bem. E também como tradutora, né? Eu sou tradutora, publiquei umas traduções na questão de crítica e a partir disso também pintaram a oportunidade de traduzir peças. Eu traduzi, a primeira tradução do Espectador Emancipado para o português fui eu que fiz, eu publiquei na questão de crítica, está lá na edição do primeiro semestre de 2008. Esse texto foi publicado pela primeira vez em inglês, numa revista chamada Arte Fórum, em 2007. Foi quando começou um pouco a minha pesquisa a ficar mais quente. E traduzir o Rancière foi uma forma muito interessante de ler o Rancière, né? Porque eu acho que ele é muito mal lido, e, enfim, tem muitas estratégias confusas na escrita dele. Mas essa publicidade da questão de crítica me ajudou como artista, eu acho. Me ajudou a ter contato com muitos artistas. E a gente acabou desenvolvendo aqui um trabalho sólido enquanto grupo. Eu atuo como dramaturgista no Complexo Duplo. A gente acaba não chamando assim, a gente a cada ficha técnica coloca um nome diferente, porque eu acho que é interessante esse exercício de fomeando as coisas de maneira diferente. Sim. E fiz uma peça há pouco tempo que eu dirigi, chamada Mais Futuro que Passado, um documentário de ficção que tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, mas tem muito a ver com a minha atividade crítica. Tem muito a ver com essa coisa que eu falei de pensar os projetos. Tenho muito pensado nas práticas de descolonização, tenho lido bastante sobre isso, e esse é um projeto que veio disso, veio desse outro estudo que eu estudo como crítica. Acho que como crítica minhas referências são europeias demais, tem branco europeu demais na minha bibliografia, e de um tempo para cá também esse estudo das práticas de descolonização também deram uma freada na minha atividade crítica, porque eu comecei a perceber o quanto a atividade crítica também é colonizadora, mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente tenha a melhor das intenções, a gente repete procedimentos e bibliografias que eu acho que está na hora de mudar. Então, como crítica, estou num momento assim, trocando de pele, me entendendo latino-americana e trabalhando um pouco sobre isso, sobre essa identidade de pesquisadora, que eu quero que seja bem marcadamente latino-americana e que até muito pouco tempo atrás não era nada disso. Então, estou nesse momento, assim, e eu acho que entre os meus colegas tenho visto que isso está aparecendo muito forte mesmo, né? Muito forte. A gente fez um evento, nosso festival de crítica, a gente fez um evento chamado Idiomas, seminário, fórum, né? Idiomas, Fórum Ibero-Americano de Crítica de Teatro, e um dos participantes, Daniel Toledo, trouxe exatamente essa questão das práticas de descolonização na prática dele de crítico. E isso começou a ser um assunto bem importante para a gente. Legal, legal.
Uau, que legal, Dani. Pô, acho sensacional isso também. A gente está pensando, eu me sinto muito próximo, vivendo também esse momento de repensar bastante as nossas práticas e reconhecer também aquilo que está embutido, né, ah, no nosso cotidiano, que a gente chama muitas vezes amalgamando de cultural, né? Ah, porque é cultural, como se pudesse passar. Como se E fosse natural, né? é como se fosse natural. Inclusive, outro dia eu ouvi um ministro de Cultura muito interessante, falou assim, poxa, queria eu que todos os problemas que são ditos culturais, a gente tivesse orçamento suficiente para poder resolver. Porque colocam tudo a culpa na cultura. Ah, é um problema cultural, um problema cultural. Então, se eu tivesse um orçamento de todas as partes para resolver todos os problemas, talvez fosse até interessante. Mas eu acho que a gente tem que tomar essa postura um pouco de rever a nossa bibliografia, que sempre vem percorrendo uma rota, né, comercial, uma rota de saber, etc., tal, que nos parece, nos dá uma liberdade, mas uma liberdade só daquilo que está posto de frente na prateleira, né, aquilo que é visível. Eu acho que a gente vem reconhecendo que tem muitos caminhos invisíveis, que são interessantíssimos, interessantíssimos. Eu acho que isso está modificando bastante algumas atuações e até um perfil do próprio de uma parte desse sistema da arte que é composto por críticos, jornalistas, festivais, produtores, artistas, espectadores da sua maior complexidade e diferença. Isso tem sido bem interessante, sabendo que também não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir absorver tudo isso, colocar tudo isso. Eu acho que a gente já está no limite do tempo e Passa rápido mesmo, né? passa super rápido, né? Então, tá aqui me dizendo o aparelhinho aqui que já deu o nosso tempo. Então, eu vou encerrar para que a gente não perca, não sei, porque essa tecnologia às vezes, né, Claro. nos engana. Te agradecer profundamente, que foi muito legal. Eu acho que tem um desejo já da gente fazer um segundo papo, logo em breve, Ótimo. Seria falando ótimo. sobre teatro documentário, que eu tive agora o prazer, a oportunidade de fazer uma oficina, que foi muito legal. Quem sabe a gente não faz um novo papo. Pois é, seria bom. Eu que agradeço. Foi ótimo esse papo aí. Vamos manter contato. Legal. Massa, Dani. Beijão. A gente se vê logo em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.